Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos as Escrituras no livro do profeta Isaías, capítulo 9, texto que está até transcrito na capa do boletim. A matéria de capa hoje é de autoria do profeta Isaías. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Isaías 9, de 1 a 7. Os irmãos acompanhem comigo a leitura. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Verso 5. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O 7. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor de misericórdia e graça, engrandecido seja o teu nome. Expressamos aqui de forma limitada, imperfeita, nossa alegria, nossa gratidão e nosso louvor por ter enviado o teu Filho, nascido de mulher, para que pudéssemos ser salvos, ser por Ele resgatados das trevas em que estávamos. Esperamos, rogamos, imploramos que, pelo nome de Jesus Cristo, receba-nos na Tua presença, que ouça nossas orações, nossas preces aqui apresentadas, os louvores aqui entoados, e que, por Tua misericórdia e graça, fale ao coração do Teu povo. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós encontramos coisas belíssimas e profundas aqui nesse texto do profeta Isaías. Primeiro, uma constatação e depois uma profecia, uma promessa. A constatação pode ser expressa em algumas palavras, algumas frases, algumas expressões. Isaías diz, por exemplo, a terra que estava aflita, é uma constatação. Obscuridade, para se referir à condição
de uma terra ou de um povo. Desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Galileia dos gentios, ou terra dos estrangeiros, estranhos a Deus. Ainda, povo que andava em trevas, um povo que vivia ou viviam na região das sombras da morte. Encontramos ainda jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Em princípio, o profeta Isaías está anunciando um tempo futuro em que o Cristo nasceria, e o local do seu nascimento era dessa forma que as pessoas se encontrariam. Mas antes de reforçar aqui a profecia, eu quero destacar de fato a constatação. O que Isaías está falando, ou a maneira como ele se refere a esse povo, lá na Galileia, no norte da Palestina, nos dias em que o nosso Senhor há de nascer, ou há de crescer, é a realidade de toda a humanidade a partir da queda de Adão. Em todos os lugares, em todas as aldeias, em todos os cantos, esta é a realidade da humanidade, depois de se distanciar do Senhor, depois de quebrar a aliança com o seu Criador, depois de se afastar da vida, se distanciar da luz. Esta é a realidade de todo ser humano, porque não é a terra apenas que foi contaminada, não é a coletividade apenas que foi contaminada, mas o coração de cada um ser humano. Então, onde estiver um ser humano, sozinho, em família ou em tribo, ali se constata uma terra aflita, ali se constata obscuridade, ali se constata uma terra desprezível, um povo estranho a Deus, estrangeiros na fé, povo que anda nas trevas, uma região de sombra e de morte. Ali se vê o jugo que se pesa sobre as pessoas. Esse texto ele tem um endereço específico inicialmente de um local, de uma geografia, de um povo num determinado lugar, mas retrata os dias do profeta Isaías, um povo incrédulo, um povo que se distanciara de Deus, um povo que preferia confiar no auxílio das nações ou nos socorros humanos, ao invés de confiar no seu Senhor. É por isso que não só lá na Galileia, mas também nos dias do profeta Isaías, o povo andava em trevas. Essa é a constatação. Essa é a constatação de todos os dias, dos dias em que nós vivemos. Esse é o mundo em que nós vivemos. Essa descrição serve para o mundo desses dias, serve para descrever o nosso país, ou quaisquer outros países. As pessoas vivem nas trevas, são desprezadas ou desprezíveis diante do Senhor, porque desprezam o Senhor, porque o desprezaram primeiro. E aí então, agora eu quero me ater ao segundo destaque, a profecia. No mesmo texto, vou ligar de novo aqui. Alguém quer que ligue o ventilador aí? Não, né? Sim ou não? Esse aqui atrapalha? Atrapalha vocês? Né? É porque a franja fica... No meio dessa constatação, no meio dessa constatação profética, há então uma profecia. Aquelas expressões de trevas, de terra desprezível, dão lugar agora a outras expressões, fruto de promessas da parte do Senhor. Então nós encontramos expressões como: Deus, nos últimos dias,
tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão. Aquele povo que andava em trevas, agora, segundo a profecia, viu grande luz. Resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo e alegria lhes aumentaste. Alegram-se eles diante de ti e quebraste o jugo. Aí surge a pergunta: o que possibilitou corações, vidas sujeitas a trevas ou envoltas em trevas? O que possibilitou um povo desprezível, um povo que vivia sob o jugo do pecado que os oprimia? O que possibilitou que a sua realidade mudasse, aquelas trevas se transformassem em luz? Aqui o profeta Isaías afirma para nós: porque um menino se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. É no mínimo intrigante, porque se a situação é tão terrível como essa, se as descrições são tão negativas, se a constatação é tão terrível, a condição dessas pessoas é tão terrível, e o profeta diz que o remédio para essa condição terrível, para esses corações endurecidos, envoltos em trevas, é um menino. Tem um comentarista que diz duas coisas interessantes ao se referir a essa promessa de livramento por parte de um menino que era desprezado, um menino que não era contado no censo. Como um menino pode mudar a realidade? O comentarista diz o seguinte: enfatiza-se que o governo divino não será meramente Deus, mas, embora participante dos atributos divinos, terá a mais humana de todas as chegadas à terra, o nascimento. O prometido rei perfeito será divino, mas também será humano. E o que advém disso? Qual a lição que advém disso? Como é que Deus então pode livrar a perversão da humanidade, a arrogância, a opressão, sendo mais arrogante ainda, sendo mais belicoso ainda, mais armado ainda, mais opressivo ainda? Ele diz, o comentarista: por certo que o livro de Isaías indica que Deus era bastante poderoso para destruir seus inimigos num só instante. O profeta Isaías descreve aqui Deus tendo poder para intervir de maneira miraculosa, poderosa, subjugando os seus adversários. Mas o livramento da condenação e da perversão em que as pessoas estavam, o profeta se utiliza de um menino. O profeta chega ao cerne do significado do livramento. De repente, um menino se põe diante de nós. Deus é bastante forte para vencer seus inimigos, tornando-se vulnerável. Ele é bastante poderoso, tornando-se transparente e humilde. A única esperança, de fato, para converter a inimizade em amizade. Quando fala um menino nos nasceu, um filho se vos deu, passa muito despercebido para nós o significado disso. Se nós não levamos em conta direito o contexto opressor das pessoas, o profeta diz que veio um menino mudar a opressão. Esse Deus não vem oprimir os que já estão oprimidos, Ele não vem subjugar os que estão subjugados pelo pecado, Ele vem como um menino. É o verdadeiro antídoto, é a verdadeira contracultura, é para enlouquecer qualquer um, como diz o apóstolo Paulo, que é uma mensagem que é loucura para aqueles que se perdem. Nosso tema, e vou ser bem breve: Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Esse é o nosso tema. O profeta não resume em um nome ou um significado para esse menino prometido. Ele expressa
em títulos, como, por exemplo, em primeiro lugar, maravilhoso conselheiro. Jesus Cristo, nome sobre todo nome. O primeiro nome dado, o primeiro significado é composto, como todos os outros, maravilhoso conselheiro. O profeta vai ridicularizar a pretensa ou falsa sabedoria humana, os preceitos humanos, as verdades humanas, envergonha os preceitos e as regras e as leis de procedimentos humanos. Ao contrário do que se pensa ser sábio, ser nobre, ser relevante, os conselhos do Senhor são de fato maravilhosos. Jó, em seu livro, faz uma pergunta retórica, ou faz várias perguntas retóricas. Eu peguei aqui uma delas apenas. Está a sabedoria com os idosos, e na longevidade o entendimento? Não. Para contrastar com aquilo que os homens chamam de sabedoria, em sua vinda, esse menino, que é um maravilhoso conselheiro, trará conselhos infalíveis de profunda sabedoria. Os conselhos deles são princípios reveladores que destroem aquela aparente e falsa sabedoria humana. A sabedoria que esse maravilhoso conselheiro ensina é que na fraqueza é que está a força, é na rendição que está a vitória. Tem um cântico que veio à minha mente agora, mas fugiu, que fala sobre se render-te-ei. Tem algum cântico assim? Não sei se tem, né? Tem vários salmos em que nós somos instados a nos render. Essa sabedoria divina, ela é confrontadora, porque ensina que é justamente no menor é que está o poder sobre o maior, é que a virtude está no último e não no primeiro, que, como eu disse, na rendição é que está a vitória, na morte é que está a vida. É por isso que esse conselheiro maravilhoso, seus conselhos são maravilhosos, porque os conselhos dele vão além daquele meramente humano. Quando o nosso Senhor abriu a boca para pregar seu primeiro sermão, registrado em Mateus, ele passa quais são os princípios dos seus conselhos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso é extremamente confrontador. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E assim por diante. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esses são os conselhos maravilhosos, que ante a ofensa ensina o amor, ante a inimizade ensina a oração, ante o que se propõe ser primeiro a ser maior. Então o conselho está em ser o menor, em ser o último. Naquela hora, diz o registro de Mateus, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ele é maravilhoso conselheiro, porque os seus conselhos são maravilhosos. Seus discípulos muitas vezes foram confrontados por esses conselhos, quando Jesus usa a seguinte fórmula: entre vós não é assim. Essa é uma regra humana. Os que chegam primeiro comem melhor, os que são maiores oprimem os menores, as pessoas mais importantes se assentam nos primeiros lugares, mas entre vós não é assim. Mas nós vamos ter prejuízo? Não, esse é um conselho maravilhoso. Se o teu inimigo tiver fome, você não se vinga dele,
você não paga com a mesma moeda. Esses são os conselhos das pessoas, mas o meu conselho é maravilhoso. Se ele tiver fome, e se tiver sede, porque fazendo assim ajuntarás sobre as suas cabeças. Segundo lugar, Deus forte, segunda expressão que ele usa, que o profeta Isaías usa. Algumas traduções trazem como Deus herói, mas a melhor tradução é essa, Deus forte. O maravilhoso conselheiro vem logo acompanhado dessa designação, Deus forte. Um poder não acompanhado por sabedoria ou conselho sem ser acompanhado de poder é ineficaz. Então ele tem que ser totalmente sábio e poderoso para implementar os seus conselhos e para vivê-los. E ele precisa ser sábio para saber utilizar o seu poder. Uma coisa precisa vir acompanhada da outra, porque não adianta ter conselhos sábios, não adianta saber que o melhor é viver dessa forma sem ter poder para poder viver. Essa foi a grande confrontação com os fariseus, que tinham bons conselhos, que tinham conselhos sábios, extraídos da própria Escritura, mas eles mesmos não seguiam, porque ainda que tivessem bons conselhos, não perfeitos, não os melhores, ainda que tivessem alguns bons conselhos, não tinham poder, nem sequer para vivê-los. Esse rei terá sobre si o genuíno poder de Deus. E aí, meus irmãos, nós achamos que poder aqui significa apenas força. Não é só sinônimo de força. Ele é um maravilhoso conselheiro e Deus forte, porque tem força. Mas não é força simplesmente para exercer domínio, é para ter poder para suportar. Esse rei terá sobre si o genuíno poder de Deus, poder tão imenso que pode absorver todo o mal, absorver as trevas que esses homens e mulheres desprezíveis viviam. Poder para suportar a pena, o pecado, a pena sobre o pecado, o peso da mão, a ira de Deus. Ele tem que ser forte para suportar, não reivindicar valor. Ele tem que ser forte para não reivindicar aquilo que ele abriu mão. Ele tem que ser forte para não desistir. Ele tem que ser forte para sustentar aquela cruz. Ele tinha que ser forte para suportar todo o mal que seria lançado nele naquele dia fatídico, sem desistir. É por isso que nós lemos hoje um trecho do próprio profeta Isaías que diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque esse menino é um Deus forte, forte para suportar isso tudo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, porque ele é o Deus forte, forte para suportar a afronta, forte para suportar a ofensa, forte para suportar o escárnio, o abandono e a negação, forte para suportar a cruz, os cravos e a indignação do pecado, forte para suportar a hipocrisia. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Esse pequeno versículo eu vou ler trecho por trecho, e se você se sentir à vontade, você poderia repetir comigo. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele tinha de ser o Deus forte para não abrir a boca. Se esse menino nasceu em nosso coração, ele é o Deus forte que nos dá poder para também não abrir a nossa boca quando não precisar. Em terceiro lugar, vou bem rápido agora, Pai da eternidade. Muitos reis e governantes se auto-intitulam pais do seu povo, ou ainda que não declarem isso abertamente, eles demonstram de alguma forma que querem tratar os seus liderados ou comandados ou dominados com um certo instinto paternal. A paternidade desse menino aqui é declarada como sendo eterna,
Não se pode ignorar uma reivindicação como essa. Esse rei cuida de seu povo com bondade amorosa, como um pai a seus filhos. O profeta Isaías diz assim mais à frente: vesti-lo-ei de tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Ele será como pai dos moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. No Novo Testamento, como um pai, ele diz assim para os seus: por isso vos digo, não andais ansiosos pela vossa vida quanto à vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura vós não valeis mais, muito mais do que as aves? Nosso Pai é eterno. E finalmente, príncipe da paz. É oportuno, segundo algum comentarista, que esse título venha no final, porque há uma sequência lógica. Assim como eu falei do conselheiro maravilhoso ser também um Deus forte, que esse Deus forte não está sujeito à transitoriedade, não está sujeito ao tempo, não está sujeito ao mandato de algum governo, porque a sua paternidade é eterna, está acima de qualquer governo humano, de qualquer bom governo humano, como o povo de Israel enfrentou ou experimentou alguns dias antes disso, quando Uzias, um grande rei, morreu, e o povo se sentia órfão e abandonado. E nessa mesma ocasião o profeta tem aquela visão do trono e o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Essa paternidade desse sábio conselheiro é eterna. E alguns comentaristas dizem que é igualmente lógica esta sequência quando termina com o príncipe da paz. Que tipo de rei é esse? Que tipo de libertador é esse? Ele é um rei pacífico, é um rei que vem em paz e que estabelece a paz, não por meio de repressão brutal, a rebelião do ser humano contra Deus, mas ele impera, governa por meio de uma transparente vulnerabilidade. Ele destrói a força da opressão com fragilidade e doçura. De qualquer forma, por intermédio dele, virá a reconciliação entre Deus e o homem, o que tornará possível uma reconciliação também entre os próprios seres humanos. Esse príncipe da paz não é que vai trazer uma vida confortável, a promessa não é essa, ausente de conflitos, de situações adversas. Não. A paz que ele traria, segundo a profecia futura, e no nosso caso já trouxe, é a paz com o Senhor, com o reto juiz. Ele nos reconciliou com o reto juiz, e agora nós não tememos mais a morte, porque não tememos mais o juízo e naturalmente a condenação, pois agora nós temos paz com Deus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, texto que nós já lemos hoje, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Décadas eu li essa expressão sem entender. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É porque nós só teríamos paz se fosse infringido em nós um castigo eterno. A única maneira de termos paz com Deus é se pagássemos uma dívida que é impagável, sermos lançados na condenação eterna. E se fosse possível pagar essa condenação eterna, então nós teríamos paz com Deus. Como nós não temos como pagar, diz então, o castigo que nos traz a paz, que nos reconcilia, que restabelece a justiça, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o povo que andava em trevas viu grande, é uma luz mais forte que essa. E o povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a
porque o menino um filho se nos, e esse governo não terá fim, de forma que um dia ele encherá toda a terra, como as águas enchem o mar. A promessa era a partir da terra de Zebulon e de Naftali, e de lá essa luz brilharia no mundo inteiro, e que essa luz brilhe no meu e no seu coração. Que Deus nos abençoe.